Outras propostas devem ser avaliadas pelos deputados e deputadas. Deputado Paulo Pimenta. Senhores deputados, senhoras deputadas, o governo Bolsonaro certamente entrará para a história não só como o governo mais incompetente da história desse país, mas também como o governo mais covarde e mais corrupto da história desse país. Os senhores e as senhoras lembram quando, durante a campanha eleitoral, naquele tom de empáfia, eles enchiam a boca para dizer quem não deve não teme. E naquele tom provocativo, ameaçavam a tudo e a todos com as suas determinações de investigações. Senhor presidente, esse governo é tão corrupto que o primeiro documento que tem 100 anos de sigilo é o coquetel da posse. A lista dos convidados do coquetel da posse tem 100 anos de sigilo. Todas as vezes que os pastores corruptos estiveram no Palácio do Planalto, 100 anos de sigilo. Os documentos que envolvem o inquérito administrativo do Pazuello, 100 anos de sigilo. Os crachás dos filhos Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, quantas vezes entraram no Palácio do Planalto, 100 anos de sigilo. O cartão de vacinação do presidente da República e dos familiares, 100 anos de sigilo. Os documentos relativos à matrícula da filha no Colégio Militar de Brasília, 100 anos de sigilo. Os documentos que embasaram os estudos da reforma administrativa, 100 anos de sigilo. Quantas vezes o advogado Assef e lobistas de armas entraram no Palácio do Planalto, 100 anos de sigilo. Os documentos relativos aos escândalos da compra das vacinas, 100 anos de sigilo. Documentos relativos à viagem à Rússia e à Hungria, 100 anos de sigilo. Documentos relativos ao Itamaraty, envolvendo negociações para libertar um médico bolsonarista preso no Egito, 100 anos de sigilo. Acesso à sala-cofre do Enem, 100 anos de sigilo. E o governo também adotou uma conduta aonde os documentos trocados entre os ministérios e a CGU para embasar sanções e vetos devem ser tratados com sigilo de cliente e advogado e não são mais documentos públicos. Mesmo assim, senhor presidente, mesmo nesta política vergonhosa, 100 anos de sigilo tem os documentos da Guerra do Paraguai, mesmo esse governo tendo afrontado qualquer princípio ético e de transparência, mesmo com esta vergonha para evitar que as investigações possam acontecer, mesmo assim, nós temos pelo menos 17 casos escandalosos de corrupção que carimbam Bolsonaro, sua família e seu governo como o governo mais corrupto da história desse país. Começou antes da posse, com a investigação sobre o inexplicável patrimônio da família Bolsonaro, senhores deputados, que em poucos anos saltou de 1 milhão para 15 milhões de reais, sendo que esses 13 imóveis que surgiram do nada foram lançados com valores totalmente abaixo do mercado. Dezenas de imóveis comprados em poucos anos com dinheiro que ninguém sabe de onde. Antes da posse surgiu a rachadinha e o Queiroz. 5,8 milhões de reais passaram pelas contas do Queiroz. Boa parte do dinheiro depositado na conta da senhora Michele Bolsonaro, dos filhos do presidente. Todo tipo de iniciativa judicial para impedir a quebra do sigilo, a transparência para que o povo brasileiro saiba que dinheiro é esse. Até a mãe e a mulher do capitão Adriano, líder do escritório do crime da milícia do Rio de Janeiro, eram nomeados e passavam dinheiro para a conta do Queiroz, que abastecia as contas pessoais da família. Aval do Açaí, a mulher, as filhas e os parentes do Queiroz, da mulher do Queiroz, da ex-esposa, são dezenas de casos de funcionários fantasmas. E agora o governo botou a AGU
para defender o caso da Val do Açaí, um caso de corrupção, de batedor de carteira, de trombadinha, querendo que a AGU faça a defesa. O Laranjal do PSL, lembra do Laranjal do PSL, envolvendo o ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio, quando tinham candidaturas fantasmas de mulheres para desviar dinheiro da campanha eleitoral do fundo? Na época, o Bibiano, que era o secretário-geral de governo, foi demitido. As contratações suspeitas do Ministério da Cidadania, comandado por Osmar Terra, contrataram uma empresa acusada de desviar 50 milhões de reais durante o governo Temer. Firmaram os contratos, mesmo com o parecer contrário da AGU. Conflitos de interesse da SECOM. Fábio von Garter recebia de uma empresa da qual era sócio. O Ministério das Comunicações contratava uma empresa do qual o próprio secretário era sócio. O escândalo dos tratores, a primeira das denúncias do Estadão sobre o esquema montado para a compra da base do Congresso, 3 bilhões de reais, 259% acima do valor de referência. Primeiro escândalo da saúde foi no Rio de Janeiro, militares contratados para reformar obras, prédios do Ministério da Saúde, em valores escandalosos. O escândalo das madeireiras, envolvendo o Ricardo Salles, o IBAMA favorecendo indevidamente empresas que atuavam no contrabando de madeira. O delegado e o superintendente da Polícia Federal foram afastados. A corrupção da compra das vacinas, Covaxin, Coronavac, documentação escondida de 100 anos, e mesmo assim o Brasil tomou conhecimento da lama da corrupção envolvendo Bolsonaro, seu governo e sua família. Os pastores lobistas do MEC, a empreiteira da Conevasf, os ônibus escolares superfaturados. Senhores e senhoras, 270 mil era o preço, pagaram 480. As escolas fake, 3.500 escolas fakes, os kits de robótica foram superfaturados em 420%. A farra dos caminhões de lixo, tinha no orçamento para a compra de caminhões 24 milhões, aumentaram para 200 milhões, 532% de corrupção na compra dos caminhões de lixo. Os filhos do presidente, que compraram mansões, que enriqueceram à luz do dia com empréstimos de dinheiro público. Estão aqui as provas, senhor presidente. Além de covarde, um governo corrupto. Lula vai fazer um revogaço, anular todos os decretos para que o povo saiba o que Bolsonaro quer esconder. Projeto de Lei número 409 de 2022 do Poder Executivo. Discussão em turno único do Projeto de Lei 409 de 2022, que aprova o Plano Nacional do Desporto, pendente